O STJ acabou deixando escondida uma decisão muito importante no seu informativo 803. Essa decisão passou desapercebida por muita gente, mas ela tem muito potencial de cobrança em provas, especialmente em provas de procuradoria. Então presta atenção, porque isso pode, de fato, cair na tua próxima prova de procurador. Eu estou me referindo ao recurso especial 1.125.429. Vamos estudar direito administrativo e vamos estudar um benefício bastante específico chamado auxílio invalidez. Como de praxe aqui no canal, eu vou trazer um enunciado, que pode muito bem ser o enunciado de prova de segunda fase ou enunciado de prova oral. Você, eu recomendo, leia comigo o enunciado, entenda o enunciado e depois, nesse caso, pause o vídeo, tente responder o enunciado com aquilo que você já tem em termos de conhecimento jurídico agregado. Isso vai gerar para você o que a neurociência chama de aprendizado de geração. Depois posso gravar um vídeo melhor explicando como isso acontece de fato, mas a tentativa de resposta vai fazer com que você aprenda o conteúdo muito mais do que simplesmente você acompanhar o vídeo até o final, entendendo a explicação do enunciado. Então, leia o enunciado, pause o vídeo, tente responder e depois acompanhe comigo exatamente a explicação. Muito bem, analise o seguinte: ebético militar foi considerado inválido para o serviço por incapacidade. Sua invalidez é total para qualquer trabalho e ebético necessita de cuidados permanentes de enfermagem. Faz, portanto, nos termos da lei, jus ao auxílio invalidez militar. Aqui você pode parecer estranho, e acredito que muita gente, nesse caso, considerou isso estranho quando foi estudar o informativo 803 do STJ. Auxílio militar ou auxílio invalidez militar é direito administrativo militar. Professor, eu estou estudando para PGE, então isso, em tese, não faz muito sentido dos meus estudos. Está errado. Você precisa entender que o julgamento do STJ sobre o que aconteceu aqui vale para auxílios militares, o auxílio invalidez militar, como no caso concreto, mas a conduta da administração vale tanto para o direito administrativo militar, tirado do caso concreto, quanto para o direito administrativo no geral. Então, isso sim é importante para a sua prova. Então vamos lá. Ele faz jus, nos termos da lei, ao auxílio invalidez militar. A União, e aí é do caso concreto, por meio do Ministério da Defesa, alterou a forma de cálculo do auxílio invalidez através de sucessivas portarias com revogação posterior de algumas delas. Então, tem uma portaria atrás da outra e algumas portarias posteriores revogaram portarias anteriores no sentido de, nesse caso, repristinar a forma de cálculo desse auxílio. Isso aconteceu de fato. Ebégico, alegando violação ao princípio da legalidade e irredutibilidade de vencimentos, ajuizou a ação contra a União a fim de ver declarada judicialmente a ilegalidade da portaria do Ministério da Defesa. Ebético tem razão? Então, nós temos aqui um enunciado que trata sobre a concessão de auxílio invalidez militar, a mudança da forma do cálculo desse auxílio a partir de sucessivas portarias e o questionamento a partir de processo judicial dessas portarias com alegação à violação ao princípio da legalidade e à irredutibilidade de vencimentos. Então, embora tratamos aqui de direito administrativo militar, isso poderia muito bem ser transposto para o direito administrativo comum no que diz respeito à concessão de auxílios aos servidores. Vamos analisar exatamente, passo a passo, o que entendeu o STJ. A União pode alterar a forma de cálculo do auxílio invalidez, inclusive revogando as alterações anteriores? Essa é a primeira questão que você precisa efetivamente enfrentar nesse julgado. A União pode, portanto, a partir de sucessivas portarias, no caso concreto, modificar a forma do cálculo do auxílio invalidez? Inclusive, ela pode revogar portarias posteriores, repristinando a fórmula de cálculo anterior, que foi revogada pela portaria que sucedeu, e com a anulação ou revogação da portaria posterior, nós teríamos uma repristinação daquilo que foi designado numa portaria anterior, que foi revogada e agora repristinada. Isso seria possível? A resposta do STJ é sim. Veja o que disse o STJ. Trata-se de típico exemplo do poder-dever de autotutela da administração pública que exerce controle sobre os seus próprios atos, seja por meio da anulação dos atos ilegais, seja mediante a revogação daqueles tidos como inconvenientes ou inoportunos. Por estar a administração vinculada à lei, deve exercer o controle da legalidade dos atos que pratica. No caso concreto, que aí nem precisa haver uma descrição muito pormenorizada do caso concreto, mas só para você entender de forma profunda, nós temos o seguinte:
No caso, a União, ela tinha uma portaria designando a forma de cálculo desse auxílio invalidez militar, e aí uma outra portaria, revogando essa primeira portaria, modificou a forma do cálculo, e depois percebeu-se que essa forma de cálculo da segunda portaria era ilegal. Depois veio uma terceira portaria, anulando a portaria anterior e repristinando os efeitos da primeira forma de cálculo. É isso que Ebesco praticamente está analisando em termos de pretensão jurídica deduzida em juízo. Então, a União pode alterar a forma de cálculo do auxílio invalidez, inclusive revogando as alterações anteriores, revogando ou anulando. O STJ disse que sim, isso é típico exemplo do exercício do poder-dever de autotutela da administração, que pode, nos termos da autotutela, revogar ou anular os seus próprios atos, revogar quando inconvenientes ou inoportunos, ou anulá-los quando desvinculados da legalidade. Então, o STJ, quanto a esse ponto, disse tudo bem. No caso, houve violação ao princípio da legalidade? O STJ disse que não. Por quê? Vamos entender a passagem para a gente entender o néctar da decisão. A jurisprudência do Supremo, isso é o STJ falando sobre a jurisprudência do Supremo, é firme no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e de direito à forma como são calculados os vencimentos, de modo que é possível suprimir ou alterar auxílios, adicionais, gratificações ou parcelas, sob a condição de que seja preservada a irredutibilidade nominal da remuneração global. Essa é a principal passagem do julgado que eu preciso te chamar a atenção e que provavelmente você deixou passar batido essa decisão no informativo 803 porque você viu lá que se tratava de um auxílio invalidez militar e por isso você não deu muita importância. Contudo, essa passagem do julgado do STJ delimita a abrangência desse julgado. De novo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso de novo é o STJ falando, é firme no sentido da inexistência do direito adquirido a regime jurídico e de direito à forma como são calculados os vencimentos, de forma que é possível suprimir ou alterar auxílios, como é o caso, mas também adicionais, gratificações ou outras parcelas. Isso vale para toda a administração pública, não só para a administração militar, ou seja, não só para o tratamento da administração com os servidores militares. Isso vale para todo o serviço público de uma forma geral. Por isso a importância desse julgado. Sob a condição, e essa é a passagem mais importante, de que seja preservada a irredutibilidade nominal da remuneração global. O que é irredutibilidade nominal da remuneração global? Vamos voltar 2 passos para poder entender. Ebesco está questionando a forma de alteração do cálculo do seu auxílio invalidez militar. Ebesco está dizendo que a União, no momento em que, por meio de sucessivas portarias, alterou a forma de cálculo do auxílio invalidez militar, violou o princípio da legalidade e violou a irredutibilidade dos seus vencimentos. Ebesco questionou isso em juízo. Nós vimos que a União pode sim alterar a forma do cálculo do auxílio invalidez por meio de portaria e por meio de portarias sucessivas, e inclusive pode e deve, como exercício do dever de autotutela, revogar as portarias que sejam inconvenientes ou inoportunas e anular as portarias que sejam, nesse caso, inválidas. Isso nós vimos. Segundo passo. Houve violação ao princípio da legalidade? A jurisprudência do STJ, confirmando jurisprudência do Supremo, disse que não há direito adquirido a regime jurídico no que diz respeito, inclusive, à forma como são calculados os vencimentos, auxílios, adicionais, gratificações e outras parcelas. Essa é a parte opter dictum do julgado, que vale para toda a administração e por isso a sua importância. E aí, a parte mais importante, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração global. Essa expressão, irredutibilidade nominal da remuneração global, é o que mais importa para você nesse julgado. O STJ, confirmando jurisprudência do Supremo, diz que não há regime jurídico, não há direito adquirido a regime jurídico no que diz respeito à forma de cálculo, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração global. E aqui eu coloco, como assim irredutibilidade nominal da remuneração global? E aí eu explico. A União pode alterar a forma de cálculo do auxílio invalidez militar? Pode. Contudo, deve assegurar que essa alteração não faça com que Ebesco receba menos do que vinha recebendo. O cálculo pode mudar, mas Ebesco, nesse caso, tem que receber a mesma coisa, nominalmente falando, do que recebia antes da alteração. Em outras palavras, somando-se tudo o que entra no valor do auxílio, Ebesco não pode sofrer redução do recebimento de valor.
Aí você diz: "E se na prática, na matemática, isso acontecer?" Ou seja, a nova forma de cálculo do auxílio gerar como produto final um valor que é menor do que o que EBESCO recebe. Se acontecer, aí existe a incidência da famosa vantagem pessoal nominalmente identificada, a famosa VPNI, que tem o objetivo aqui de fazer com que EBESCO receba no seu contra-cheque, a título de VPNI, a diferença entre aquilo que ele recebe a título de novo cálculo e aquilo que ele vai receber a título de VPNI, a fim de que não exista redução real no valor global a título de remuneração do que recebe EBESCO acerca do auxílio invalidez militar. Então, é aqui onde entra a figura da vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI. E aqui eu te apresento uma tabela justamente para você entender exatamente como a VPNI atua, para que, se EBESCO, nesse caso, tiver um resultado nominal menor depois da modificação do cálculo, da forma do cálculo do auxílio, ele vai receber a diferença a título de VPNI para que não haja redução nominal global no valor da sua remuneração a título de auxílio. Então, o cálculo original do auxílio, vamos dizer que seja R$ 1.000. Depois da modificação do cálculo do auxílio, ele baixou para 700. Então, o EBESCO vai receber, a título de auxílio invalidez, o valor de 700, calculado sobre a nova forma estabelecida na portaria, e vai receber VPNI de 300, até que seja, eventualmente, essa VPNI absolvida por futuros reajustes no valor do cálculo desse auxílio invalidez. Assim funciona a VPNI nesses casos. Eu só preciso, por último, te chamar a atenção ao resumo do julgado e a razão pela qual muita gente deixou esse julgado escapar, na minha visão, de forma equivocada. O resumo, ou o destaque do julgado que fica lá no informativo, diz assim: a portaria número 931 de 2005 do Ministério da Defesa, que alterou a forma de cálculo do auxílio invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimento. Muita gente passou por esse destaque e disse: bom, trata-se de um auxílio invalidez militar, esse auxílio invalidez militar não cai na minha prova, então tudo bem, vou passar por cima desse julgado, tá tudo ok. E, na verdade, esse julgado ele acaba informando como a administração deve atuar, não só no que diz respeito ao direito administrativo militar, como no caso, como em relação aos outros servidores, em relação, por exemplo, a vencimentos, gratificações, auxílios dos servidores de uma forma geral. O julgado, o destaque do julgado, apresenta aqui a portaria número 931 de 2005, porque foi exatamente a portaria da modificação do auxílio invalidez militar. Mas o que ele nos ensina vale para toda a administração, e te digo mais, esse julgado ele é importante porque o STJ nada mais fez do que confirmar na sua jurisprudência STJ aquilo que o Supremo tem no entendimento do recurso extraordinário 642.890, julgado em 2022, que tem exatamente o mesmo entendimento acerca da mesma portaria do mesmo Ministério da Defesa da União sobre o mesmo auxílio invalidez, mas que, como disse, vale enquanto entendimento para toda a administração. Então tenha muito cuidado com o pente fino que você faz quando escolhe os julgados para estudar em termos de jurisprudência STJ-STF, pensando em concursos da advocacia pública. Eu faço pente fino em tudo aqui e, por isso, nesse caso, aquilo que é importante para a Fazenda, gravo. E esse julgado é muito importante para a advocacia pública, é muito importante para o direito administrativo como um todo e não só no aspecto militar. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.